Em 1968, eu chegava da minha terra natal, Barra do Mendes, com apenas 10 anos de idade, à cidade de Xique-Xique. Logo, logo me enturmei com os meninos e meninas da minha idade. Na época, ruas sem calçamento e a iluminação que às 10 da noite estava sinalizando que era hora de todos se recolher. O primeiro sinal, uma pequena queda de energia e a diminuição da iluminação, dizia que era hora de ir para casa. Um segundo sinal alertava que tudo em minutos ficaria na escuridão. Assim era Xique-Xique. Era hora de eu correr para casa e descansar das peladas de futebol em plena rua durante o dia e da correria das brincadeiras de amigo fujão, boca de forno, anelinho e outras mais durante a noite. Há tempo que ninguém esquece. Aos 12 anos, comecei a me encantar com o cinema, com os filmes de faroeste, Tempos Dourados de Juliano Gema, Anton Steffer, Franco Nero, George Hilton, Charles Bronson e outros que viriam depois como Terence Hill, Bud Spence, etc, etc. O Cine Bonfim, único cinema da cidade, ficava localizado na Rua das Mulheres de Programa, que na época eram bem mais rejeitadas pela sociedade. E por isso a frequência era mais restrita aos homens. Senhoras de família não se arriscavam a ir ao local para não ficarem mal faladas. Isso mudou quando chegou a Xique-Xique um moço da cidade de Guanambi, que viera justamente para dirigir a casa de eventos. Newton Silva Teixeira conseguiu atrair as famílias para o cinema, mudando não o prédio, mas a entrada de acesso à sala de projeção, mudando a frente do cinema para o outro lado da rua. Eu me tornei um apaixonado por filmes, mas não dispunha de dinheiro para assistir todos os que tinha vontade. Um dia eu disse: moço, deixa que eu coloque os cartazes na rua e limpe o salão para que eu possa assistir aos filmes. E assim aconteceu. Passei a colocar os cartazes na rua e varrer o cinema para conseguir a entrada. Esta árvore que aparece aí nas imagens, que hoje já não existe, era a árvore onde ficavam os cartazes de propaganda. O tempo passou e o gerente, vendo minha boa vontade, um belo dia me chamou e falou: Capial, era assim que ele me chamava. Capial, você quer aprender a operar as máquinas de rodar filmes? Eu dei um pulo de alegria, não estava acreditando no que ouvia. Claro que quero, Nilton. Você está falando sério? Claro, Capial. Você é um menino bom, você merece. Com 2 meses eu já dominava a projeção das noites. Era eu o responsável para levar a alegria aos espectadores. O gerente me ensinou também como fazer a revisão das fitas. Chegava muita tranqueira na época, fitas estragadas que eu tinha que corrigir. Parece que o gerente já pedia fita velha mesmo, para pagar mais barato. Eu passava quase o dia picotando e fazendo emendas nas fitas. Mesmo assim, a fita ainda quebrava 2, 3 vezes durante a programação. Do salão vinham os assobios e as vaias. Quando conseguia recomeçar a projeção, nunca recomeçava do lugar onde parava. E aí vinham os gritos de ladrão, ladrão, tá roubando. Mas, eita tempo bom! Por 6 meses não recebi nenhum salário. Quando finalmente passei a ter salário, era apenas meio salário mínimo, que no dia do pagamento vinha em notas miúdas para que o pacote fosse bem grande e para me impressionar. O salário era pequeno, mas a felicidade era enorme. Eu fui muito feliz nesse tempo. Algum tempo depois, o gerente começou a me treinar para assumir a propaganda falada dos filmes. Passei a usar o estúdio e também as gravações para anúncios em carro de som, que na época era apenas um pequeno alto-falante amarrado na carroceria de uma C10. Muito bom de se lembrar também era a aglomeração de meninos na porta do cinema esperando o saudoso Dr. Elcio Bessa chegar. O bondoso doutor comprava seu ingresso e mais uns 10 para distribuir com a garotada. Eu me sentia na época muito importante. Aos 14 anos, eu era o operador de máquinas e o locutor oficial do cinema. Me lembro como hoje o entusiasmo quando eu anunciava com algumas frases decoradas o filme do dia.
O Cine Bonfim apresenta hoje em 2 sessões, às 19h30 e 21h15, mais um super bang bang do cinema italiano, O Dólar Furado, com Giuliano Gemma. Não percam! Cinema é um espetáculo de categoria para um público que tem bom gosto. Sua pistola é sua lei. Não percam! O Dólar Furado, hoje no Cine Bonfim. Inesquecível também é que a distribuidora Condor Filmes tinha sempre no começo de cada filme um condor que batia asas e voava com o nome Condor Filmes vindo logo atrás. O povo acostumou a tanger o bicho. O povo era muito feliz. Se empolgava quando o mocinho da história aparecia e era aplausos e gritos para todo lado. Com o passar do tempo, já em 79, o cinema mudou-se para a Avenida JJ Seabra. Um prédio melhor e mais bem localizado. Prédio que recebeu grandes artistas, mesmo com sua pequena capacidade de público. Nomes como Altemar Dutra, Valdir Soriano, Fernando Mendes, José Augusto, De Fíveres, Diana, Newton César, Cláudia Barroso, Nelson Gonçalves e outros fizeram inesquecíveis apresentações. Mas o competente gerente Newton Silva Teixeira não teve muito tempo de desfrutar de seu novo empreendimento. Uma leucemia acabou com os sonhos do competente Newton Silva. Seu mundo de sonhos e aventuras desmoronava ali. O Cine Bonfim perdia para a doença e o tempo seu grande feitor e administrador. Um ano após a morte de Newton, o proprietário do cinema, senhor Custódio Moraes, me nomeou seu gerente. Assumi a direção por 4 anos. Foram 4 anos de muita felicidade e que me traz doces recordações. De faxineiro, de varredor do cinema pela entrada, eu chegava ao melhor posto do cinema, gerente administrativo. Aos 21 anos resolvi me casar, mas o patrão não quis aumentar o meu salário, acabei me demitindo. Pouco tempo depois, com o sinal de televisão chegando à cidade e os espectadores começaram a se afastar do cinema, preferindo assistir seus filmes gratuitamente pela TV. Pouco a pouco as portas foram se fechando e finalmente em 83 se fecharam definitivamente. Ah, período que não me esqueço. Posteriormente viriam as emissoras de rádio. Trabalhei na FM Criativa, FM Cidade, FM Beira Rio, Rádio Tribuna do Vale e FM Chique Chique. Hoje estou na Cactus FM, mas isso é uma outra história a ser contada no futuro. As músicas e o prefixo de abertura dos trabalhos no saudoso Cine Bonfim ainda hoje ressoam aos meus ouvidos. Ah, que saudade!